Shalom, shalom, meus amigos. Espero que vocês estejam todos bem. Olha, a palavra revelada dessa semana vai ser através de vídeo gravado. O tema que o Senhor nos colocou em nossos corações é um tema tão profundo que nós não conseguimos falar através de live. Nós viemos falar para você sobre a aliança de Deus, mas de uma forma de qual você vai entender por completo como que Deus, desde a criação do mundo até a destruição do mundo, Ele administra a terra fazendo aliança com o ser humano. Pegue a sua Bíblia nesse momento, esteja com ela na sua frente e faça uma oração rápida a Deus para que Ele venha abrir o seu coração e a sua visão para aceitar essa palavra. Aceite essa palavra como o próprio Espírito Santo falando com você. Estamos nas mesmas situações, estamos sendo corrigidos, estamos aprendendo, eu, Rafael, com a escola do Espírito Santo. Da mesma forma que nós estamos falando com vocês, o Espírito Santo também falou conosco antes mesmo de estarmos passando essa mensagem para você. Vamos lá, vamos começar? O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo falou conosco nos livros de Sofonias, capítulo 1, 2 e 3, Pedro 2, 12, e também de administração do Senhor. A administração do Senhor eu vou colocar como a dispensação do Senhor. A dispensação do Senhor é a administração de Deus de sua terra, a terra que nós habitamos. E Ele administra a terra de acordo com a sua santidade, que tem duas características, a lei e o juízo. Olhe, Deus faz aliança conosco, mesmo se você não quer, você está debaixo dessa aliança. Escuta essa música. Vamos começar agora a palavra revelada. Por mais que o homem recuse a Deus, Deus já tinha feito uma aliança. Vamos falar lá do começo da criação. Põe assim na sua mente como se fosse uma linha do tempo. Desde a criação do mundo, de Adão e Eva, o jardim do Éden, a terra, até o fim. Faça uma linha do tempo. Vamos lá para o começo da linha do tempo. A primeira dispensação, que são 7 ao todo, é chamada da dispensação da inocência, porque o homem era inocente. Deus fez uma aliança com o jardim do Éden. Ele falou para que o Éden fosse abençoado, fosse frutífero, e ele fez uma aliança com Adão e Eva também. Ele falou para que Adão não comesse da árvore do bem e do mal, e também com Eva. Nessa dispensação, chamada de inocência, a aliança conhecida como edêmica, o homem falava com Deus face a face. O homem, é bem provável que Adão e Eva comiam da árvore da vida. Então, Adão e Eva foram criados para serem eternos. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, nós estaríamos aqui representando a semelhança da personalidade de Deus. E também seríamos eternos. Mas com o pecado de Adão e Eva, trouxe o pecado para a alma. E Deus, Ele teve que entrar com juízo, porque Deus, Ele governa a terra com sua santidade. E como eu disse, a santidade é dividida em leis, que é a ordenança, a revelação que Deus coloca para nós. E também o juízo. E o juízo de Deus nessa dispensação foi a expulsão do jardim do Éden, a maldição e a morte. Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden para que eles não pudessem voltar e comer da árvore da vida, que representa Jesus. Já não poderíamos sermos eternos com o pecado na alma. Nessa época, o homem, ele tinha um convívio, uma comunhão com Deus incrível. E agora, o homem passa a habitar não mais no jardim do Éden, mas em uma terra amaldiçoada. Bom, a próxima dispensação é da consciência. A partir desse momento, o homem já tinha consciência do que era o bem e o mal, porque tinha comido da árvore que não deveriam ter comido. E aí foi feita uma aliança, a aliança adâmica, que é agora que entra. Esse período vai de Adão até o dilúvio.
Então, nesse período, o homem já tinha consciência de tudo. E uma das responsabilidades que ele tinha era de obediência a Deus. Sim. Como ele conheceu agora o bem e o mal, ele precisava também ter essa consciência e obediência àquilo que Deus falou. Mas qual foi o pecado que o homem cometeu? A morte. O primeiro homicídio. Caim matando seu próprio irmão Abel. A prostituição entrou no mundo. Poligamia. Quantos erros começaram a ter? E não houve obediência. O homem tinha a consciência agora do que era certo e errado, só que preferiu ficar no erro. E qual foi o juízo de Deus sobre isso? O dilúvio. Deus não aguentou ver aquilo mais. Você até se arrependeu, a palavra fala, se arrependeu de ter criado o homem. E aí aconteceu o dilúvio. Mas tinha um homem que poderia, um justo, que poderia mudar tudo isso. Graças a Deus que houve Noé, um homem justo, que do hebraico justo é aquele que consegue controlar o lado animal, consegue controlar a carnalidade dele. E através dessa aliança, graças a Deus que nós hoje estamos aqui para contar a história. Se não fosse Noé, a raça humana seria totalmente extirpada. Você está vendo que apesar de Deus ser muito misericordioso, quando quebramos uma aliança com Deus, quando deixamos a iniquidade controlar nossas vidas, Deus entra com juízo. Já cai por terra aquele visão que, ai, Deus é amor, Deus não vai deixar que isso aconteça, meu querido. Desde o começo da criação do mundo, Deus já estava administrando a terra, você querendo. E agora nós vamos falar da terceira dispensação, que é conhecida como a dispensação do governo humano. Por quê? Porque é onde houve o primeiro governo, que eu vou dizer aqui. Já ouviu falar de Nimrod? Vou falar mais pra frente. Esse período é conhecido do dilúvio até a dispensação dos povos e a confusão de línguas. Deus tinha dado uma lei durante esse período para que povoassem a terra. Os homens viviam em comunhão com os outros. Não existiam nações e línguas diferentes. Mas Nimrod, ele quis criar uma torre de Babel. Eles quiseram ter seu próprio governador, a ponto de que eles não queriam mais ser governados por Deus. Essa era a intenção do fundo deles quando eles criaram uma torre de Babel que fosse até os céus. Como houve um rompimento da aliança e não houve um arrependimento, porque Deus ele espera um arrependimento. Por mais que a gente rompe uma aliança, se você se arrepender, ele é misericordioso. Então Deus, ele teve que entrar com seu juízo. Qual foi o juízo? A confusão de línguas e a dispersação dos povos. Imagina como é triste. É como se tivesse ele, um Rafael, e Deus colocasse uma língua diferente nele. Todos falavam hebraico naquela época. E Deus colocasse a língua inglesa nele e eu, a brasileira. Cada um foi se organizando de acordo com as línguas e acabaram se dispersando durante o tempo. Que triste. Agora, o Rafael vai falar da quarta dispensação. A quarta dispensação é a da promessa patriarcal. O patriarca, você lembra de quem? Abraão. Foi feita uma aliança com Abraão. E você sabia que Abraão, Isaac e Jacó foram um dos únicos que cumpriram essa aliança que tinham com Deus? Cumpriram, foram cumpridores e não quebraram essa aliança. Cometeram seus erros, mas permanecendo sempre na aliança de Deus, sendo obediente a Deus. E até uma das responsabilidades que tinham era de estar obedecendo a Deus. Essa fase faz da dispensação das línguas até o Egito. E por que a gente fala do Egito? Porque chegou um momento em que iriam ao Egito. Abraão teve que ir no Egito, mas voltava, porque uma das promessas, uma das coisas que deveriam ser feitas, que Deus queria, era que sejam povoados em Canaã, que o povo deles morasse em Canaã. Abraão ia para o Egito ao seu trabalho e voltava para Canaã. Isaac é a mesma coisa, Jacó é a mesma coisa.
até que chegou José, que foi ao Egito, e a sua descendência permaneceu por lá. E aí o que aconteceu? Eles permaneceram lá. Deus não queria. Deus queria que eles permanecessem em Canaã, morassem em Canaã. Era a promessa de Deus para eles. Mas qual foi o juízo de Deus então em relação a isso? Já que não foram obedientes àquilo que Deus tinha mandado, foi de escravidão. E por muitos longos anos o povo sofreu com escravidão no próprio Egito, que antes achavam que era o melhor lugar para estar. Profundo. Olha o que o Espírito Santo está me colocando aqui para dizer as palavras do nosso pastor Márcio Faccioli. Você até pode ir para o Egito. O Egito, que é a terra de que não segue a Deus. É tudo aquilo que não está de acordo com Deus. Você até pode ir para lá, que representa o seu trabalho, alguma outra situação, mas você não pode conviver lá. Você tem que conviver na terra que Deus colocou. Você tem que conviver na promessa que Deus colocou para você. Amém. E agora eu vou falar da quinta dispensação. Estamos chegando ao final. São 7. A quinta dispensação é conhecida como a dispensação lei. Por que lei? Porque Deus criou as leis. E o nome dessa aliança é chamada de aliança mosaica, que remete a Moisés. E Deus encontrou um justo. Ele conseguiu encontrar Moisés. Mas infelizmente nem mesmo Moisés conseguiu ir até o final da sua aliança. E eu vou dizer o porquê. Nesse período, a responsabilidade do homem era que ele obedecesse às 613 leis. Na verdade, eram 603 leis, mais os 10 leis e os mandamentos. Eles tinham que obedecer essas leis. E, infelizmente, o homem não conseguiu, porque era muito difícil, né? 613 leis. Esse período corresponde ao período em que o êxodo do Egito, da onde eles saíram do Egito, até a ressurreição de Cristo, é um período muito, muito grande. O homem, nessa época, ali nos tempos mais antigos, era necessário que os judeus, eles matassem animais, fizessem sacrifícios de animais para cobrir os pecados deles. Mas isso remetia a Cristo, que viria morrer numa cruz e derramar o sangue dele para apagar os nossos pecados. Apagar os nossos pecados quer dizer os pecados anteriores. Não quer dizer que a gente vai continuar pecando, que aquele sangue já cobriu todos os pecados, você pode continuar pecando. É um período longo. E como os judeus, eles não conseguiram estarem fazendo essa aliança com Deus, obedecer essas leis, o juízo de Deus foi que eles perdessem a nação deles. Eles perdessem a nacionalidade. Vários povos, outros países iam e governavam aquele país. Governavam Israel. E é aqui que entra a palavra revelada que o Senhor nos colocou no livro de Sofonias. Se você for ler o livro de Sofonias, você vai ver que Sofonias ele não fala exatamente da Babilônia. Nós vamos ter esse conhecimento através da história. Mas a Babilônia naquela época, ela destruiu o templo do Senhor. Além de fazer com que os judeus eles fossem escravos, eles perseguiam a religião. Olha, a Babilônia, ela está presente daquela época até o fim. Se você for pegar no livro de Apocalipse, capítulo 17, você vai ver lá que está escrita Babilônia, grande prostituta. Jesus, quando ele estava vivo, existia o Império Romano, que também é conhecido como Babilônia espiritual. Não Babilônia, uma cidade, porque essa foi totalmente destruída. Mas essa Babilônia espiritual, ela persegue todo culto verdadeiro a Deus. Persegue, mata os verdadeiros adoradores de Deus. Aqueles que querem seguir o evangelho genuíno, verdadeiro, que querem seguir a Cristo verdadeiramente. A Babilônia, naquela época,
foi algo assim que fez com que aqueles homens ficassem tão atemorizados e tão, sabe, meu Deus, eles tinham visto tantas coisas ruins por conta daquele pecado, principalmente o pecado da idolatria. Eu não estou falando só da idolatria de imagens, eu estou falando de toda a idolatria. Não é mesmo, Rafa? A idolatria não é somente de imagens, né? Não, idolatria você pode idolatrar uma pessoa também. Não é só uma imagem que você se torna uma pessoa idólatra. Uma pessoa, um carro, um bem. Aquilo que é mais importante do que Deus se torna uma idolatria, se torna algo ruim. Então, tudo não é só. Às vezes a pessoa acha assim, idolatria, eu estou idolando uma estátua, alguma coisa assim. Não, é mais do que isso. Até mesmo uma pessoa, um bem, pode se tornar uma idolatria da sua vida. É verdade. E Deus, Ele não gosta de dividir honra. Quando nós idolatramos alguma coisa, estamos dando o quê? Honra para aquela determinada situação. Se idolatramos o dinheiro, estamos honrando o dinheiro. Se idolatramos uma mãe, estamos honrando mais aquela mãe do que a Deus. E nessa época, Israel sofreu muitíssimo. Jerusalém foi destruída principalmente pelo pecado da idolatria. Veja, Deus, Ele quer fazer aliança. Ele está o tempo todo querendo resgatar a raça humana. E agora, Ele procurou um homem justo na terra depois de Moisés. E qual foi esse homem justo, Rafa? Bom, e aí a sexta dispensação é eclesiástica. E a aliança é a nova aliança, a aliança da graça. Até então, Deus tinha feito aliança com o homem, com Adão, com Noé, com Moisés, com Abraão. Só que agora nessa dispensação, Ele faz com seu próprio Filho, com Jesus. Ele via que não existia um outro homem que Ele faria uma aliança e iria ser cumpridor dessa aliança. Então, esse período, ele vai da crucificação até a volta de Jesus. E o que Jesus quer? É a ressurreição de Jesus. E o que Ele quer de nós? Que nós busquemos a Ele, que nós nos santifiquemos cada vez mais, que nós busquemos a Ele. É o que Ele quer. Mas o que está acontecendo? Qual que está sendo o problema? Qual que está sendo o erro nosso? Muitos não estão buscando a Ele. Muitos estão deixando, achando que não é importante, que não é algo que é algo para a nossa vida, para o eterno, para a nossa salvação. Muitos estão brincando com isso. Não estão ligando para isso. Deus colocou a promessa aqui. Busque a Deus, busque a Ele de todo o coração. Busque todo o coração que você vai encontrá-lo. E o que está acontecendo? Qual vai ser o juízo daqueles que não buscarem? Vai ocorrer a tribulação, vai ocorrer o problema. Imagina você longe de Deus. Deus está aqui, Deus está te chamando. Deus quer que você esteja junto a Ele. Mas imagina você ficando longe dele, cumprindo o juízo dele, porque Ele fez uma aliança com o seu próprio Filho. Entregou seu Filho na cruz para salvar você. Imagina você ficando longe daquele que te salvou. Olha só que profundo. Há tempo de você aceitar Jesus. Você está aí nesse momento falando assim, Senhor, mas não tem mais solução para o meu caso. Tem sim, é tempo da graça. Se você não aceitou Jesus, fale agora para Jesus. Jesus, eu te aceito e procure uma igreja. Eu não vou falar de denominação, mas procure uma igreja que não tem idolatria. Tá bom? Procure uma igreja onde há o batismo nas águas. E peça que o Senhor venha buscar qual o ministério é chamado. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de seguir a Cristo. E a palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele não é de acordo com idolatria nenhuma. Olha como Jesus está ministrando a terra dele. E veja bem, esse tempo da graça, quais são os acontecimentos da ressurreição de Cristo?
até a segunda volta dele. Eu acredito muito que todos aqueles que seguem a Cristo, eles não vão passar pela tribulação. Então corre. O tempo do arrebatamento pode ser agora. Eu acredito que o tempo do arrebatamento é pré-tributalista, é pré-tribulação. Eu acredito nisso. Existem outros tipos de raciocínios, que é pós, que é durante a tribulação. Mas eu acredito realmente que Jesus, ele vai vir resgatar aqueles que seguem a Jesus verdadeiramente. E o que é seguir Jesus verdadeiramente? Qual é a lei nesse tempo? É seguir a Cristo. E qual é o pecado? Recusar a Cristo. Mas você possa entender que, poxa, eu não recuso a Cristo, eu sei quem é Cristo. Mas aceitar a Cristo envolve alguns passos. O primeiro passo é da conversão. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e a santidade. Eu vou pedir para você que você faça uma leitura no livro de Coríntios, no livro de Gálatas. Leia também Mateus. Mateus fala da vida, da crucificação e do que viria por vir no tempo do fim. Leia esses livros. É bíblico. Não se demore. Acredito muito que vai acontecer como está escrito em Mateus capítulo 25, no tempo da graça. Acredito que o Senhor vai vir como noivo nos céus, ele vai aparecer nos céus. E todos aqueles que se salvaram, aqueles que morreram, irão ressuscitar para o céu. E aqueles que estão aqui irão ser arrebatados. E sabe o que vai acontecer? Diz a palavra em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, que o noivo Jesus Cristo irá casar com a igreja. A igreja, quando Jesus fala, representa a igreja viva. Todos aqueles que aceitaram a Cristo e o seguem. Então, ele vai casar com a igreja. E ficaremos 7 anos nas bodas. 7 anos. Os céus em festa. Você quer ficar na festa, no céu, nas bodas? Ou você quer ficar sofrendo aqui na terra, na tribulação? Me responda essa pergunta. Não é possível que você é tão masoquista que você queira ficar sofrendo na grande tribulação? Perder a tua salvação. Corra, aceite Jesus agora. Não tem mais tempo, o tempo é agora. E agora nós vamos falar da última dispensação, do último tempo que Deus está administrando a terra, que é a 7ª administração. A 7ª administração é conhecida como milênio, e a aliança milênio. Eu acho que você já ouviu dizer que Jesus vai descer na terra, e todos aqueles que foram com Jesus vão descer, ou que estão também ali nos céus. E durante 1000 anos haverá paz na terra. Durante 1000 anos. Satanás irá ser preso. E irá existir um único rei. Cristo Jesus. O livro de Salmos, capítulo 1, capítulo 2. O primeiro livro de Salmos. Ele fala desse rei messiânico, Messias. Ele já falava desse tempo. Então, haverá um reino de paz. Mas também durante esse tempo é necessário que obedeça a lei do Senhor. Deus vai criar leis. Não está aqui escrito na palavra que leis não cessam no tempo do milênio. Mas Ele mesmo vai estar governando a terra. Governando as pessoas da terra. Passado 1000 anos, Deus vai soltar Satanás da prisão. Aqueles que morreram e que não se salvaram irão ressuscitar. Já vou falar da segunda ressurreição. Não é porque a pessoa vai ressuscitar por 2 vezes, é porque a primeira é para aqueles que foram salvos. E a segunda é para aqueles que infelizmente não se salvaram, morreram
e não salvar as suas almas. E aí diz em Apocalipse, Gog e Magog, que eles vão procurar, né, eles quem? Satanás e aquelas pessoas que ressuscitaram, perseguir os adoradores do Senhor, aqueles que estão procurando e estão no caminho do Senhor. E qual vai ser o juízo final? Acho que você já ouviu falar. O lago do fogo, do enxofre. Não, o inferno não foi criado para ser humano, na verdade. Mas, veja só, em todo tempo, Deus procurou fazer aliança. Em todo tempo, homens procuraram quebrar a aliança. Você querendo ou não, quando Jesus morreu na cruz, ele quis que todos fossem salvos. O sangue dele foi para todos serem salvos. O que significa? Você querendo ou não, você tem aliança. E se você tem aliança, se você quebra esse compromisso, você perde a sua salvação. Se você não voltar para Jesus, não voltar para Deus. E agora, aqueles que não foram salvos, qual vai ser o juízo final? Serem lançados para o inferno. É pesado sim. É pesado, mas é real. Nós estamos falando para você o resumo. Estamos dizendo para você que Deus administra a terra, porque Deus, durante esse tempo, Ele está vendo a fidelidade do homem. Ele está vendo a nossa fidelidade. Não tem como nós escarparmos disso. E aí nós vamos falar de 1 Pedro 2,12, para encerrar. Bom, em 1 Pedro 2,12 diz o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pois é. Você aqui na terra, você tem que ser exemplo, não só em palavras, mas em ações. Porque as outras pessoas estão lhe observando. Além do mais, tem uma grande testemunhas. Quem são essas testemunhas? São todos os heróis da fé. Eles estão nos observando, os heróis da fé. Meu Deus, quem foi? Esses homens foram mortos de maneiras horríveis. Passaram por tribulações tremendas. Paulo, Pedro e todos os outros homens aqui que não me vêm aqui à mente agora. Olha, eu vou terminar aqui com o meu apelo, pedindo para que você peça perdão a Deus. Peça perdão ao Espírito Santo. E se você não aceitou Jesus, aceite Jesus enquanto é tempo. Fale para Jesus: eu quero te aceitar, Jesus, porque eu não quero sofrer. Deus não fez você para sofrer, não. Mas eu não estou falando do sofrimento que nós vamos passar aqui temporário. Eu estou falando do sofrimento de você passar pela tribulação, de você estar no inferno. É algo muito maior. Não. Vamos terminar esse vídeo com uma oração. Coloque essa mão no coração e vamos orar. Eu vou colocar a minha mão aqui em frente ao celular, juntamente com o Rafael, e vamos estar orando com você. Poderoso, Santo Deus, Senhor Deus amado, Senhor, Deus, nós pedimos para que o Senhor venha tocar no coração de cada uma pessoa que está ouvindo essa palavra. Papai, perdoa, Senhor Jesus, todos os pecados. Perdoa os meus pecados, os meus erros. Oh, meu Deus, nos capacita, Senhor. Nos ajude, Senhor. Senhor, a terminar a carreira da fé. Senhor, que nós venhamos nos salvar, Senhor. Pai, porque não basta, Senhor, nós, meu Deus, te aceitar. Nós temos todo dia fazer com que nós venhamos deixar de pecar, Senhor Jesus.
Papai, e aqueles, Senhor Jesus, que ainda não aceitaram o Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor venha colocar um desejo no coração deles, que eles venham aceitar o Senhor nesse momento. Meu Pai, vem tocando na mente deles. Oh, Senhor Jesus, mostre a eles, Senhor Jesus, a necessidade, Senhor, que o Senhor os ama, Senhor. Mostre a eles, Senhor, a necessidade, Senhor Jesus, de eles salvarem a vida deles, que eles venham levar essa palavra que nós dizemos a sério. Meu Pai, abençoe a vida deles, abençoe a casa, abençoe os amigos, abençoe tudo que é deles. Mas, Pai, que eles venham entender de tudo que eles querem, desejam. E o mais importante é a salvação, porque de acordo com o que vivemos aqui na terra, vai depender aonde nós iremos morar, se vamos morar nos céus ou se vamos morar com Satanás. Oh, Santo e poderoso Deus, obrigado por essa palavra. E amém. Amém, Senhor. Encerramos aqui essa mensagem profunda que o Espírito Santo de Deus nos colocou. Obrigada por cada minuto de você ter ouvido essa palavra, eu agradeço. E assim como o Espírito Santo falou com vocês, eu também está falando conosco. Estamos todos na mesma escola do Espírito Santo de Deus. Até a próxima e agora live da Palavra Revelada. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o amor de Deus, a paz de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Deixo aqui as palavras de Paulo. Deus abençoe a todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau.